Capítulo 21. Tudo a respeito do estranho irradiava graça sensual e naturalidade. Grão feérico, sem dúvida. Os curtos cabelos pretos reluziam como as penas de um corvo, destacando a pele clara e os olhos azuis, tão profundos que pareciam violeta, mesmo à luz da fogueira. Eles brilharam com interesse enquanto o estranho me olhava. Por um momento, não dissemos nada. Obrigada. Não parecia dar conta do que ele fizera por mim, mas algo a respeito do modo como o grão feérico ficava de pé, totalmente imóvel, à noite, parecendo se aproximar mais dele, me fez hesitar ao falar, me fez querer correr na direção oposta. Ele também não estava de máscara. Era de outra corte, então. Um meio sorriso surgiu, brincalhão, em seus lábios sensuais. O que uma mulher mortal faz aqui, na noite da fogueira? A voz do feérico foi como o ronronar de um amante, me fazendo estremecer, acariciando cada músculo e osso e nervo. Dei um passo para trás. Minhas amigas me trouxeram. O rufar dos tambores estava se intensificando, chegando a um clímax que eu não entendia. Fazia tanto tempo desde que vira um rosto exposto que parecesse vagamente humano. As roupas dele, todas pretas, todas requintadas, eram justas o bastante para que eu visse o quanto parecia magnífico, como se tivesse sido moldado da própria noite. E quem são suas amigas? Ele sorria para mim, como um predador, avaliando a presa. Duas moças, menti de novo. Os nomes delas? Ele deu mais um passo, enfiando as mãos nos bolsos. Recuei um pouco mais e fiquei de boca fechada. Será que tinha trocado 3 monstros por algo muito pior? Quando ficou evidente que eu não responderia, ele riu. De nada, disse o feérico, por ter salvado você. Fiquei com raiva de sua arrogância, mas recuei outro passo. Estava perto bastante da fogueira, daquela pequena caverna na qual os feéricos se reuniam para chegar lá se corresse. Talvez alguém sentisse pena de mim. Talvez Lucien ou Alice estivessem ali. É estranho que uma mortal seja amiga de 2 feéricas, ponderou ele e começou a me circular. Eu podia ter jurado que gavinhas da noite estrelada formavam um rastro atrás dele. Humanos não costumam morrer de medo de nós? E você não deveria, aliás, ficar do seu lado da muralha? Eu estava morrendo de medo dele, mas não deixaria que soubesse. Eu as conheço minha vida inteira, jamais tive nada a temer delas. O feérico parou de circundar para me avaliar. Ele agora estava entre mim e a fogueira, e minha rota de fuga. No entanto, trouxeram você para o grande rito e a abandonaram. Elas foram buscar bebidas. Falei, e seu sorriso se ampliou. O que quer que eu tivesse dito me delatou. Eu vi os criados levando a comida, mas talvez não estivesse ali. Ele sorriu para mim por mais um segundo. Eu jamais vira alguém tão lindo e nunca sentira tanto alarmes de aviso na cabeça por causa disso.
Creio que ainda falta muito tempo para a hora das bebidas, disse ele, se aproximando mais. Pode levar um tempo para que elas voltem. Posso acompanhá-la para algum lugar enquanto isso? Ele tirou a mão do bolso para oferecer o braço. Tinha conseguido afugentar aqueles feéricos sem erguer o dedo. Não, respondi, a língua enrolada e presa. O feérico indicou a depressão, os tambores com a mão. Aproveite o rito, então. Tente ficar longe de problemas. Seus olhos brilharam com a sugestão de que ficar longe de problemas significava ficar muito, muito longe dele. Mas eu tinha tantas perguntas e, embora pudesse ter sido o maior risco que eu já assumira, perguntei: então, você não faz parte da corte primaveril? Ele voltou-se para mim. Cada movimento exótico e entrelaçado com um poder letal. Mas fiquei parada, conforme ele me dava um sorriso preguiçoso. Pareço ser parte da corte primaveril? As palavras estavam salpicadas de arrogância que apenas um imortal poderia alcançar. Ele riu baixo. Não sou parte da nobre corte primaveril. E sou feliz por isso. Ele indicou o rosto, no qual uma máscara poderia estar. Eu deveria ter ido embora, ter fechado a boca. Por que está aqui, então? Os olhos incríveis do homem pareceram brilhar, com um toque tão mortal que recuei um passo. Porque todos os monstros foram libertados de suas jaulas esta noite. Não importa a que país pertença, então posso perambular por onde quiser até o alvorecer. Mais charadas e perguntas a serem respondidas. Aproveite o rito. Repeti, o mais inexpressivelmente possível. Corri de volta ao vale, ciente demais do fato de que estava dando as costas a ele. Eu estava feliz por me perder na multidão que seguia pela trilha até a caverna, ainda esperando que chegasse o momento, qualquer que fosse ele. Quando parei de tremer, olhei em volta para os feéricos reunidos. A maioria deles ainda usava máscaras, mas havia alguns, como aquele estranho letal e aqueles 3 feéricos horríveis, que não usavam máscara alguma. Eram feéricos sem lealdade ou membros de outras cortes. Eu não conseguia distinguir. Enquanto avaliava a multidão, meus olhos encontraram aqueles de um feérico mascarado do outro lado da trilha. Era vermelho e brilhava tão forte quanto seus cabelos ruivos. O outro era de metal. Pisquei no mesmo momento que ele, e depois seus olhos se arregalaram. Ele sumiu, e um segundo depois, alguém agarrou meu cotovelo e me puxou para fora da multidão. Perdeu a noção! Gritou Lucien por cima dos tambores. Seu rosto estava pálido como de um fantasma. O que está fazendo aqui? Nenhum dos feéricos reparou que nós estavam todos encarando a trilha intensamente. Estávamos longe da caverna. Eu queria... Comecei, mas Lucien xingou violentamente. Idiota! Gritou-lhe para mim e depois olhou para trás, para onde os outros feéricos encaravam. Tolo inútil. Sem mais uma palavra, ele me jogou por cima do ombro, como se eu fosse um saco de batatas. Apesar de eu me debater e de meus gritos de protesto, apesar das exigências de que ele pegasse minha égua, Lucien segurou firme e, quando me deu o trabalho de erguer o olhar, reparei que ele estava correndo, rápido,
mais rápido que qualquer coisa deveria ser capaz de se mover. Aquilo me deixou tão enjoada que fechei os olhos e não parei até o ar ficar mais frio e mais calmo, e os tambores soarem distantes. Lucien quase me jogou no chão do corredor da mansão, e, quando me equilibrei, vi seu rosto, tão pálido quanto antes. Sua mortal burra, disparou Lucien. Ele não disse a você que ficasse em seu quarto? Lucien olhou por cima do ombro, na direção das colinas, onde os tambores ficaram tão altos e rápidos que eram como uma tempestade. Aquilo dificilmente era algo. Aquilo sequer foi uma cerimônia. Somente então vi o suor no rosto de Lucien e o brilho de pânico em seus olhos. Pelo caldeirão, Citan a visse lá. E daí? Falei gritando também. Odiava me sentir como uma criança desobediente. É o grande rito. Pelo caldeirão. Ninguém contou a você o que é? Meu silêncio foi uma resposta suficiente. Eu quase conseguia ver o rufar dos tambores pulsando contra a pele dele, chamando Lucien para que se juntasse novamente à multidão. A noite da fogueira marca o início oficial da primavera em Printia e no mundo mortal, explicou Lucien. Embora as palavras fossem calmas, elas vacilaram levemente. Eu me recostei contra a parede do corredor, me obrigando a demonstrar a casualidade que não sentia. Aqui, nossas plantações dependem da magia que regeneramos em Kalamai esta noite. Enfiei as mãos nos bolsos da calça. Também dissera algo semelhante 2 dias antes. Lucien estremeceu, como se afastando um toque invisível. Fazemos isso ao conduzir o grande rito. Cada um dos 7 grãos-senhores de Printia realizam isso todo ano, pois sua magia vem da terra e retorna a ela no fim. É um toma lá da cá. Mas o que é isso? Perguntei, e Lucien emitiu um estalo com a língua. Essa noite Tan vai permitir que uma magia grandiosa e terrível entre no corpo dele, disse Lucien, encarando as fogueiras distantes. A magia vai tomar conta de sua mente, do corpo, da alma. Vai transformá-lo no caçador. Vai prendê-lo com um único propósito: encontrar a donzela. Da cópula dos 2, a magia será liberada e se espalhará pela terra, onde regenerará a vida para o ano que chega. Meu rosto ficou quente e lutei contra a vontade de demonstrar desconforto. Esta noite, Tan não será o feérico que você conhece, continuou Lucien. Ele sequer saberá o próprio nome. A magia vai consumir tudo nele, exceto por aquele comando mais básico e a necessidade. Quem é a donzela? Consegui perguntar. Lucien riu com deboche. Ninguém sabe até chegar a hora. Depois que Tan caçar o cervo branco e matá-lo para a oferenda sacrificial, vai abrir caminho até aquela caverna sagrada, onde encontrará a trilha cheia de fêmeas feéricas esperando para serem escolhidas como suas parceiras para essa noite. O quê? Lucien gargalhou. Sim, todas aquelas fêmeas feéricas ao seu redor eram fêmeas para Tanlin escolher. É uma honra ser escolhida, mas são os instintos dele que a selecionam. Mas você estava lá e outros feéricos machos. Meu rosto queimou tanto que eu comecei a suar. Era por isso que aqueles 3 feéricos terríveis estavam lá e acharam que somente por minha presença eu ficaria feliz em seguir os planos deles. Lucien riu.
Bem, Tan não é o único que tem o direito de realizar o rito esta noite. Depois que fizer a escolha, estamos livres para nos misturar. Embora não seja o grande rito, nossos flertes esta noite também ajudarão a Terra. Lúcia afastou aquela mão invisível uma segunda vez, e seus olhos recaíram sobre as colinas. Tem sorte por eu tê-la encontrado quando o fiz, no entanto, disse Lúcia baixinho, porque ele teria sentido o seu cheiro e reclamando você, mas não teria sido Tan quem a levaria para aquela caverna. Os olhos dele encontraram os meus e um calafrio percorreu meu corpo. Eu não acho que você teria gostado. Esta noite não é para fazer amor. Engoli a náusea. Eu preciso ir, falou Lucien olhando para as colinas. Preciso voltar antes que ele chegue à caverna, pelo menos para tentar controlá-lo quando sentir seu cheiro e não conseguir encontrá-la na multidão. Fiquei enjoada ao pensar em Tanlin me forçando, mas ao ouvir que alguma parte feral dele me queria, minha respiração doeu. Fique no quarto esta noite, Feire, aconselhou Lucien, caminhando para as portas do jardim. Não importa quem venha bater, mantenha a porta trancada. Não saia até de manhã. Em algum momento, cochilei enquanto estava sentada na penteadeira. Acordei assim que os tambores pararam. Um silêncio de estremecer percorreu a casa, e os pelos em meus braços se arrepiaram quando a magia passou por mim ondulando. Embora não quisesse, pensei na provável fonte da magia e corei mesmo quando meu peito se apertou. Olhei para o relógio. Tinha passado das 2 da manhã. Bem, ele certamente se demorara com o ritual, o que significava que a garota devia ser linda e encantadora, e apelava aos instintos dele. Imaginei se ela havia ficado feliz por ter sido escolhida. Provavelmente fora até a colina por vontade própria. E, afinal de contas, Tanlin era um grão-senhor. Aquilo era uma grande honra. E imaginei que Tanlin fosse bonito. Terrivelmente bonito. Embora eu não pudesse ver a parte superior de seu rosto. Os olhos eram finos e a boca linda, curvada e carnuda. E havia o corpo dele que era... Sibilei e fiquei de pé, encarando minha porta, a armadilha que preparara. Como era absurdo, como se os pedaços de corda e madeira pudessem me proteger dos demônios na terra dele. Como precisava fazer algo com as mãos cuidadosamente, desmontei a armadilha. Então, destranquei a porta e caminhei para o corredor. Que dia sagrado ridículo, absurdo. Que bom que humanos os haviam abandonado. Cheguei à cozinha vazia. Engoli metade do pão, uma maçã e uma tartelete de limão. Beliscava um biscoito de chocolate conforme caminhava para meu pequeno quarto de pintura. Precisava tirar algumas das imagens furiosas da mente, mesmo que precisasse pintar à luz de velas. Estava prestes a virar o corredor, quando uma figura alta e masculina surgiu diante de mim. O luar da janela, aberta, me olhava, a máscara prateada e os cabelos dourados, soltos e coroados com folhas de louro, reluziram. Vai a algum lugar? Perguntou ele. A voz não era totalmente desse mundo.
contive um estremecimento. Lanchinho da madrugada, falei, e estava muito alerta para cada movimento, cada respiração minha, à medida que me aproximava dele. O peito exposto de Tanlin estava pintado com espirais azuis de tinta de ízades e, pelos borrões da tinta, eu sabia exatamente onde ele havia sido tocado. Tentei não reparar que os borrões desciam para além de seu tronco musculoso. Eu estava prestes a continuar meu caminho quando Tanlin me agarrou, tão rápido que não vi nada até que ele estivesse me segurando contra a parede. O biscoito caiu da minha mão quando ele agarrou meus pulsos. Senti seu cheiro, sussurrou ele, o peito pintado, subindo e descendo muito perto do meu. Procurei por você e você não estava lá. Ele fedia a magia. Quando olhei nos seus olhos, resquícios de poder brilhavam ali. Nenhuma bondade. Nada daquele humor sarcástico e das repreensões gentis. O Tanlin que eu conhecia tinha ido embora. Solte, falei, o mais calma que pude, mas as garras dele se projetaram, se enterrando na madeira acima de minhas mãos. Ainda inebriado pela magia, ele estava semi-selvagem. Você me deixou louco, grunhiu Tanlin. O som ressoou pelo meu pescoço, pelos meus seios, até que eles doessem. Procurei por você e você não estava lá. Quando não a encontrei, disse ele, aproximando o rosto do meu, até que nossas respirações se misturaram. Fui obrigado a escolher outra. Não conseguia escapar. Não estava tão certa de que queria. E ela me pediu para não ser carinhoso. Grunhiu Tanlin, os dentes brilhando ao luar. Ele levou os lábios à minha orelha. Eu teria sido carinhoso com você, no entanto. Estremeci ao fechar os olhos. Cada centímetro de meu corpo se tensionou quando as palavras ecoaram por mim. Eu faria com que gemesse meu nome o tempo todo. E eu teria demorado muito, muito mesmo, Feire. Tanlin disse meu nome, com uma carícia, e o hálito morno fez cócegas em minha orelha. Minhas costas se arquearam levemente. Tanlin puxou as garras da parede e meus joelhos falharam quando ele me soltou. Segurei a parede para evitar afundar no chão, para evitar agarrar Tanlin, para bater ou acariciar. Eu não sabia. Abri os olhos. Ele ainda sorria como um animal. Por que eu deveria querer as sobras de alguém? Falei, fazendo menção de empurrar Tanlin para longe. Ele cerrou minhas mãos de novo e me mordeu no pescoço. Gritei quando os dentes de Tanlin se cravaram no ponto macio onde meu pescoço encontrava o ombro. Não conseguia me mover, não conseguia pensar, e meu mundo se reduziu à sensação dos lábios e dos dentes dele contra minha carne. Tanlin não furou minha pele, mas mordeu para me manter presa. A pressão do seu corpo contra o meu, o duro e o macio, me fez enxergar vermelho, ver relâmpagos, me fez roçar os quadris contra os dele. Eu deveria odiá-lo por aquele ritual idiota, pela fêmea com quem estivera aquela noite. A mordida de Tanlin ficou mais leve e sua boca
acariciou os pontos em que os dentes estiveram. Tanlin não se moveu, apenas ficou naquele ponto, beijando meu pescoço. Intencional, territorial e preguiçosamente. O calor latejava entre minhas pernas, e conforme Tanlin prendia o corpo contra o meu, contra cada ponto desejoso, um gemido escapou de meus lábios. Tanlin se afastou. O ar pareceu dolorosamente frio contra minha pele livre, e eu ofegava sob seu olhar. Jamais me desobedeça de novo, falou Tanlin, a voz como um ronronar grave que ricocheteou por meu corpo, despertando tudo e acalentando tudo a reboque. Então, reconsiderei suas palavras e estiquei o corpo. Tanlin sorriu para mim daquele jeito selvagem e minha mão acertou a cara dele. Não me diga o que fazer, sussurrei, a palma da mão doendo. E não me morda como uma besta enfurecida. Tanlin deu uma risada amarga. O luar lhe deixava os olhos da cor das folhas à sombra. Mas eu queria da rigidez do corpo de Tanlin esmagando o meu. Eu queria a boca e seus dentes, e a língua em minha pele nua, em meus seios, entre minhas pernas, em todo lugar. Eu queria Tanlin em todo lugar. Eu estava me afogando naquele desejo. Suas narinas se dilataram quando Tanlin sentiu meu cheiro. Sentiu o cheiro de cada pensamento tórrido e voraz que latejava em meu corpo. Meus sentidos. Ele exalou como uma lufada poderosa. Tanlin grunhiu uma vez. Baixo, frustrado e cruel, antes de sair andando.